É uma alegria inenarrável estar aqui com o Tozoli hoje. Tozoli eu conheci num congresso de cuidados paliativos, o primeiro Pali Rio, e a gente dividiu uma mesa. E foi uma época muito importante assim para mim, porque eu estava me sentindo muito sozinho na pesquisa, assim, né? Eu não tinha uma inserção acadêmica muito grande, não tinha entrado ainda no mundo acadêmico. Mas estudando, tentando publicar, tentando escrever. E quando eu encontrei o Tozoli, né, na banca e a gente começou a trocar, então, para mim foi um respiro muito grande, né? E então eu queria dar as boas-vindas. Esse grupo aqui, Tozoli, eu, juntamente com a doutora Annelise Fonseca, a gente criou, mas pertence a todos nós, né? E a ideia é, de fato, a gente fomentar discussões sobre espiritualidade em saúde. Então, a cada vez a gente tem um profissional, alguma pessoa que a gente traz para poder trazer um tema para a gente, para poder nos ajudar nessa reflexão, né? E hoje, com muita alegria, o Tozoli está aqui. O nosso tema, né, o tema que ele vai trabalhar é as potencialidades e os desafios da espiritualidade na saúde. Tozoli, ele é doutor em enfermagem, ele é pós-doutor em enfermagem, possui graduação e mestrado em enfermagem pela UERJ, é professor titular, da área de enfermagem, né, também da UERJ, líder do grupo Espiritualidade e Religiosidade no contexto do cuidado da enfermagem em saúde, e desenvolve, né, pesquisas também voltadas para esse tema da espiritualidade. Então, a gente conversou antes, ele vai ter um período aqui de exposição, e aí depois a gente vai ter um tempo para poder interagir com ele. Então, Oswaldo, seja muito bem-vindo, tá? Queria começar agradecendo ao Bruno o convite. O convite veio, né, na banca, né? Quer dizer, na banca a gente comentou, na banca de doutorado dele, uma defesa brilhante, a gente comentou essa possibilidade, e depois chega o convite, né? Mais formal. Então, queria agradecer ao Bruno, a Annelise e também o grupo, de um modo geral. É um grupo que eu já sigo nas redes sociais, né, há um tempo. Então, já estou lá no Instagram de vocês acompanhando. Então, é um prazer estar aqui. Contem sempre comigo e vamos fazer aproximações. Se vocês, Bruno, Annelise, os demais colegas, se puderem, em algum momento desse semestre, estarem conosco na UERJ, seria muito bom ter uma tarde com vocês, nosso grupo de pesquisa, vocês apresentando o que fazem, o que têm feito, o que têm pensado. A gente volta às atividades na quarta da semana que vem. Então, nossos encontros são quartas à tarde, né? Então, se vocês puderem, em especial se puder a partir de outubro, para mim seria melhor, porque setembro vai ser um mês complicado para mim. Eu estarei fora muito tempo, eu queria estar com vocês, né? Vocês podem ir ao grupo mesmo sem mim, mas eu queria estar com vocês lá e a gente poder conversar. Então, começa agradecendo. Eu e o Bruno, a gente pactuou, né? Annelise, você ia falar? Eu vi o microfone mexer. Não. Não, eu tô. E agradecer o convite, aí depois eu converso com o Bruno. Quem sabe, Bruno, vamos nós dois, não é? E aí a gente conta um pouquinho, né, das nossas Prazer, foi um peripécias. prazer, Eu acho que tá? depois de outubro vai ser muito bom, porque pode ser que tenham novidades, né, Bruno? A gente está aí empenhado, então era para agradecer. Perfeito. O Bruno então faz um convite para a gente trabalhar, trabalhar um pouco com vocês sobre espiritualidade, que é o que a gente vem trabalhando. E aí a gente combinou que eu falaria entre 20 e 30 minutos, e é o que eu pretendo falar, e a gente abre, porque eu acho que o mais importante que minha fala, né, é mais a minha fala como disparador, e o debate entre a gente que é mais importante do que a minha fala, né? E eu gosto muito de um homem brasileiro chamado Dom Helder Câmara, e ele dizia sempre, eu sempre repito isso, que eu acho um grande ensinamento. Ele dizia que ele ensinava aos padres da arquidiocese dele, de Olinda e Recife, que nas homilias eles deveriam falar no máximo 15 minutos, porque até 10 minutos, 75% das pessoas prestam atenção, 15 minutos, 50% presta atenção, e acima de 50 minutos, acima de 15 minutos, somente os demônios vão escutar o padre falando nas igrejas.
Então, para que somente os demônios não fiquem me escutando aqui, eu vou tentar controlar essa questão. O Bruno me provoca a trazer uma discussão sobre espiritualidade, então eu vou colocar sobre a mesa, né, as discussões que a gente vem fazendo para a gente poder discutir aí no segundo momento. A primeira coisa que eu queria destacar nas últimas décadas do século passado, vários autores importantes do mundo deram já uma determinação de que na chegada do ano 2000, a religiosidade, essa dimensão religiosa, espiritual do ser humano, em especial no Ocidente, desapareceria. Berger é um desses sociólogos que fez esta afirmação e alguém que teve que escrever um novo livro para se retratar, porque não só a religião, a religiosidade, a espiritualidade continuam como fenômeno humano, como ficou ainda mais forte, o que é impressionante em diversos lugares, né? Não é à toa que no Brasil, cinema vira igreja, por exemplo, né? Ainda que nós possamos ter diversas questões ligadas a isso, é um fato, né? Há um laboratório vivo da vivência espiritual religiosa. E uma pesquisadora francesa, né? A França é um país reconhecidamente laico desde a Revolução Francesa, mas ela nos conta que tem florescido uma espiritualidade, especialmente entre jovens, e uma espiritualidade extremamente medieval, né? Então, significa que a espiritualidade católica nesse espaço é aquela da confissão a cada um mês, da ida à missa, da roupa adequada, da considerada adequada, da valorização do ritual antigo. Então, o que significa nós ainda vivenciamos e vivenciaremos ainda há muito tempo a dimensão da espiritualidade, da religiosidade presente, queiram ou não queiram. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção nós nos consideramos no estágio da modernidade, da contemporaneidade, e eu queria dizer uma afirmação que para mim é sempre muito importante. No século passado, nós marcamos o início do século pela ideia do nacionalismo, tanto que isso resultou nas guerras que nós conhecemos. Este século, o início dele é marcado por um fenômeno que, se não é religioso em sua essência, possui fortes ligações com a religião e com a espiritualidade, que é a queda das Torres Gêmeas em função do atentado. Tenho certeza que todos nós aqui, se eu perguntasse ao Bruno, a Annelise, ao João, a Marta, a Ana Porreca, que é uma amiga muito querida da Faculdade de Enfermagem, professora lá, ela viu a postagem do Bruno, na minha, e aí perguntou se poderia estar aqui. O Bruno me compartilhou o link, eu compartilhei com ela. Então, muito obrigado pela presença, Ana. Então, o século XXI, o século da modernidade, da contemporaneidade, da ciência, de todos os avanços tecnológicos, começa sendo um século marcado pelo religioso e pela dimensão espiritual. Ainda que nós possamos fazer enormes avaliações assim, e ponderações sobre o que implica esse espiritual religioso que causou, o fato há um fenômeno religioso marcando o início do século XXI. Se a gente fosse vir para o Brasil, aí nós temos isso em potencial. Nós temos uma bancada da Bíblia, por exemplo, nós temos um projeto político-religioso, nós temos um crescimento extremamente importante, nós temos, inclusive, eu diria, um diálogo, uma abertura de diálogo e uma fusão em religiões opostas. Por exemplo, as religiões de matriz africana e as religiões evangélicas, que vão, de algum jeito, se apresentando conjunto em algumas outras religiões. O que eu estou querendo dizer igrejas chamadas retetés são, de maneira muito importante, a presença de um entrecruzamento entre religiões de matrizes africanas e as igrejas evangélicas, se manifestando dentro dos contextos evangélicos, movimentos corporais extremamente próximos do que nós conhecemos como religiões afro-brasileiras. Isso
só para destacar a importância que isso tem e que a gente, às vezes, em nome da ciência, tentamos apagar, eu diria, tentamos não dar o valor que tem, mas está aí, está dado. Isso complica ainda mais quando nós, nos nossos postos de saúde, nos nossos consultórios, nas enfermarias, recebemos essas pessoas, quem quer que seja, inclusive os ateus, os céticos, os agnósticos, os evangélicos, os católicos, os espíritas, os umbandistas, candomblecistas e por aí. Desculpem, é a minha Alexa que está me perturbando aqui. Eu vou. Não sei como posso ajudar. Eu vou tentar ficar aqui. Já passei por isso, Tosoli, relaxa. Ah, é a, é a, é a entrada na casa da gente, né? E com tudo que a casa tem de bom e de ruim, né? Então, essas pessoas chegam para nós com esta complexidade. Aí temos dois desafios. O primeiro é, nós não estamos acostumados na unidade de saúde a lidarmos com dimensões que nós não dominamos. A unidade de saúde, ela é marcada por uma organização cotidiana e por uma lógica, que é a lógica que serve ou à própria instituição, ou à lógica biomédica, ou aos profissionais de saúde. Claro que alguém pode dizer, mas temos profissionais de instituições muito humanas. Temos, mas, na minha opinião, essa exceção apenas confirma a regra. Um exemplo bem bobinho, muito bobinho. Quando nós estamos no hospital, que tem um banho, sei lá, às 6 horas da manhã, de modo geral, esse banho serve a quem? Ao paciente ou a nós? Quando nós temos um óbito, 5 minutos antes do plantão, e nós precisamos deixar o plantão organizado para a próxima, e fica um fuzuê em que o administrativo está em cima do humano, ou é razoável que uma equipe, em nome de uma burocracia administrativa, permaneça mais tempo quando ela acabou de enfrentar um óbito de um paciente? Porque a próxima equipe que está chegando, que ficará 12 horas, não poderia assumir esse desafio. Então, são situações que a gente precisa pensar. Aí a questão é, nós trazemos para dentro desse ambiente uma discussão que é complexa, que é a dimensão da espiritualidade. E aqui, para mim, surge um primeiro desafio. O primeiro desafio é como é que a gente pega uma dimensão humana, que é conhecida como inerente ao ser humano, e trazemos para discutir na área da saúde, para atender no contexto da saúde. Esse é um desafio bastante considerável, não é pequeno. Primeiro, porque nós não fomos formados para atender essa dimensão. Segundo, porque essa dimensão tem uma historicidade e não é na área da saúde. E não é na ciência, muito pelo contrário, nós temos muita dificuldade em incluir essa dimensão no âmbito da ciência. Claro que hoje nós temos a espiritualidade baseada em evidência, que vai procurar exatamente verificar como, como os efeitos, como a espiritualidade produz efeitos que podem ser quantificados, medidos, percebidos, observados, registrados e validado por um método científico. No entanto, na minha opinião, nós não temos necessariamente um método científico que consiga, de fato, apreender e abranger a complexidade da dimensão espiritual. Temos métodos que vão atingir aspectos dessa dimensão. O outro desafio é nós precisamos, na minha avaliação, apontar a dificuldade que é pegar esse conceito, um conceito importante, retirar do contexto em que ele tradicionalmente ocorre e trazer para dentro da saúde com a complexidade que ele tem e que a gente espera que ele tenha. O que acontece é que algumas vezes nós pegamos esse conceito, nós o limpamos de quaisquer outros resquícios e às vezes incorremos no risco de aproximar muito uma dimensão existencial humana
com a dimensão da espiritualidade. Claro que a espiritualidade tem uma dimensão existencial, e é importante que ela esteja presente. O que eu estou provocando é a dimensão existencial não dá conta de toda a complexidade e profundidade da dimensão espiritual que alguém traz para nós. Citar só apenas um exemplo. Não dá para separar a espiritualidade de cultura, por exemplo. É preciso considerar a cultura que essa pessoa está inserida e como ela vivencia essa espiritualidade como uma forma de compreensão dessa própria espiritualidade. Os estudos de experiências de paz e morte são extremamente enriquecedores, mostrando que raramente, mas muito raramente, se tem experiências espirituais marcadas por dimensões religiosas diferentes da sua. Ou seja, raramente se vê um evangélico tendo experiência com Maria. Raramente se vê um cristão tendo experiência com Alá. Por quê? Porque a espiritualidade ela se desenvolve dentro de um quadro, né? De um quadro, de um contexto, em que nós, nesse contexto, experienciamos essa dimensão de profundidade humana e de experiência de sagrado ou de construção de sentido que faz com que nós lidemos com as questões importantes, fundamentais da existência. E aí eu queria colocar, chegando a isso, eu queria colocar aí uma provocação do que eu venho pensando com o conceito de espiritualidade, que é nós, seres humanos, somos talvez o único, a única espécie, o único ser que olha para a sua existência e se sabe finito, e se sabe limitado. Eu poderia estar aqui falando com vocês e estar, sei lá, nas Ilhas Maldivas, mas não estou. Eu estou na minha casa, na cidade do Rio de Janeiro. E por que que eu não estou nas Maldivas? Porque eu não posso estar lá. Quando a gente pega um engarrafamento, não sei quantos aqui já pegaram engarrafamento da ponte Rio-Niterói, indo para lá no final de tarde ou voltando de lá na manhã, que você fica parado 1 hora, às vezes parado. Ou quem volta de feriadão lá da região dos lagos, você fica parado 2, 3 horas. Se você pudesse, você sairia daquele lugar. Se você pudesse, você se teletransportaria. Mas você não pode. Por quê? Porque você é limitado no espaço. Nós somos limitados no tempo. Não importa se você quer ou não quer, você ficará mais velho quando fizer aniversário. Não importa se você é, não importa se você vai lutar contra o processo de envelhecimento, se você vai tentar retirar as marcas da idade, se você vai tentar fazer qualquer outra coisa, o tempo passará você querendo ou não. Então, nós somos seres marcados por uma temporalidade, por uma espacialidade, que nos submete além dos eventos da vida. Por exemplo, surgiu uma doença em nós. Nós poderemos negá-la. Isso não a fará desaparecer. Então, nós somos seres marcados por limitações, pela finitude, pelo espaço e pela temporalidade. O tempo passará e nós morreremos. Nós podemos ser igual o Oscar Niemeyer, morremos com 72 anos. Nós podemos ser como um jovem que morre aos 12 anos, mas morreremos e passaremos. Qual é a questão? Se nós fôssemos um cachorro, isso estaria relativamente resolvido, porque o cachorro não se pergunta sobre isso. Qual é o nosso problema? É que nós somos limitados, finitos, submetidos ao tempo e às possibilidades da existência, inclusive doenças graves, desfigurantes. Me lembro de ver um rapaz que perdeu o rosto num quadro oncológico. E aquilo me chocou. Eu fiquei sem conseguir comer. Eu não conseguia comer durante 1 semana, 2 semanas, porque a hora que eu comia eu me lembrava
de uma pessoa sem rosto. E aquilo me fazia perder o apetite. Em especial porque eu vi uma foto dele com o rosto ainda sem alterações e ele se parecia comigo. Acho que talvez tenha uma questão psicológica que me fazia uma certa projeção. Então, ele estava submetido àquele contexto, ele querendo ou não, não importa o que ele fizesse. Só que se por um lado nós temos essa limitação, por outro nós somos seres infinitos e ilimitados no nosso desejo, na nossa subjetividade, na possibilidade de construção de sentido, na possibilidade de transcender as situações objetivas e concretas que nos desumanizam, nos destroem, criando possibilidades dentro de impossibilidades. Ou não é isto o caso do o que fundou a logoterapia? Eu esqueci o nome dele, deu um branco aqui agora. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Ou não é isso que o Viktor Frankl nos mostra? Ou não é isto, não é isso, não sei quantos aqui conhecem, a existência de um preto velho no terreiro de Umbanda. Aquele mesmo que aguentou a senzala, a chibata, e como dizia Caetano Veloso, foi ele que criou o Ocidente. Foi a partir das suas costas que se erigiu o Ocidente. Quando ele desce no terreiro de Umbanda e ele dá consulta, é a possibilidade da transcendência de uma situação perversa, cruel, criando novas possibilidades a partir daí. Essa essa é a questão fundamental da espiritualidade, para mim, pelo menos. Como é que eu trabalho a espiritualidade com o paciente? Trabalhando o equilíbrio entre limitações e impossibilidades, equilibrando isto com o desejo de infinitude, de desejo infinito, de possibilidades infinitas, de recriação da realidade que o ser humano possui. Então, este é um desafio que, para mim, se coloca. Como é que nós, profissionais de saúde, conseguimos permitir um espaço de cuidado que os pacientes, dentro das limitações que possuem, dos quadros que possuem, conseguem ser e expressar o seu ser o máximo possível, não dentro de um ideal. Ou como dizia Paulo Freire, né? Nós temos a vocação ontológica de sermos mais. Espiritualidade é a possibilidade de exercer essa vocação ontológica de ser mais. Não é ser como a Annelise, porque mesmo que eu queira ser como a Annelise, eu não serei. Quero muito, mas não serei, porque não é possível outra Annelise. Tem até um texto muito bonito do Newton Bonder, que ele diz que um rabino muito santo, muito prudente, estava morrendo. E os discípulos queriam uma. E ele estava muito angustiado na morte. E os discípulos perguntaram, mas mestre, o Senhor sempre foi santo, sempre foi dedicado, qual é o medo da morte? E aí ele falou assim, e o senhor não está seguro como Moisés, por exemplo? E ele falou assim, olha, se eu chegar no céu, diante de Deus, e Deus me perguntar por que eu não fui Moisés, eu responderei, eu não sou Moisés. E ele foi citando, se eu chegar no céu e Deus me perguntar por que você não foi como Davi, vai responder, eu não sou Davi. O meu problema é se Deus me perguntar por que eu não fui eu. Por que eu não exerci a minha possibilidade, a minha potencialidade? E eu não saberei o que responder diante dessa pergunta. É claro que, ainda que essa história pareça meio coach, sem ser, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque os coaches, e nada contra eles, ou se alguém que é, mas é a questão de simplificar questões complexas. O que eu não quero aqui é simplificar questões complexas. É claro que essa pergunta ela é profunda e não tem resposta simples, porque eu sou Marcos, mas eu também sou o Bruno que me atravessa, com quem eu já convivo um tempo. Eu também sou a Ana Porreca que me atravessa. E o Bruno é atravessado por mim em maior ou menor grau. A Ana é atravessada por mim em maior ou menor grau. Então,
não tem uma identidade fixa, não é disso que se trata. Mas o que se trata, no fundo, é de pensarmos a espiritualidade como essa possibilidade e essa potencialidade de ser não um padrão pré-estabelecido. Então, quem não anda tem que andar. Não. Quem está acamado, muito próximo da morte, tem que ter reversões dos sinais. Não. Qual é a possibilidade de ser mais? Não é de ser, mas de ser mais presente naquela pessoa, para que ela possa expressar e vivenciar essa realidade. Tem um livro muito antigo chamado Perdas Necessárias de uma psicanalista chamada Judith Viost. É um livro raro, difícil de conseguir, só consegui em sebo, mas ela conta a história de uma mulher muito doente, inclusive com suporte, é, com certo suporte ventilatório, pelo menos. Ela descreve lá qual era o suporte, eu não lembro agora. E essa mulher vai assistir uma palestra dela, da Judite, na véspera da sua morte. E a descrição da Judite é que aquela mulher que chegou carregada, que saiu carregada, tinha em si, no seu rosto, no seu olho, uma vivacidade que a encantava. E ela comenta isso, comenta como algumas perdas na vida elas são necessárias, porque a vida se esvai em algum momento e como é necessário trabalhar de certa maneira para lidar com. Para a Annelise, por exemplo, o gato, a espiritualidade tem a ver com gato, né, Annelise? Essa Total. E dimensão. ontem eu descobri que ajuda na demência também. Fiquei encantada. A demência nos gatos, a BBC publicou um artigo que também ajudaria no estudo nas demências do ser humano. E se pronto, eu vou envelhecer, meus gatos também. Vamos todos ou ter demência juntos ou vamos um ajudar o outro. É a Ana Porré, que também tem vários gatos, ela já me disse. Então, a limitação, quer dizer, essa mulher tinha, apesar da limitação física, uma vivacidade. Exercia essa possibilidade, né? Eu me lembro sempre, nos meus trabalhos em terreiros de Umbanda, desde 2017, que eu faço muito trabalho sobre saúde e doença, e morte, etc., tal, em terreiro, e espiritualidade, em terreiros de Umbanda. E como é que eles lidam com o tratamento. Eu sempre pergunto às entidades, né, quer dizer, as pessoas em transe, não sei quantos aqui conhecem a Umbanda é uma religião de incorporação. Então, as pessoas incorporam entidades e nesse transe falam, conversam, dão consulta, etc. Tal. Então, desde cedo eu sempre tive muita curiosidade, né? Falei, bom, em tese eu estou conversando com o morto. Eu sempre achei isso muito curioso. Independente se há ou não ali uma outra consciência, que é uma outra discussão. Mas o que eu quero chegar é, em vários momentos, quando eu vou conversar com as entidades, a entidade sempre pergunta como é que eu estou, eu falo que estou bem, e também pergunto como é que ele está. E é muito frequente a resposta, eu estou bem, eu estou morto. E eu sempre faço a brincadeira. O senhor ou a senhora, né? Ele ou ela está mais viva que muita gente aqui. Digo isso. Porque estar vivo, estar morto nesse caso, não tem a ver com biologia, que é o nosso grande desafio. Quer dizer, nós, profissionais de saúde, tendemos a lidar com a dimensão da vida humana, corporal humana, a partir dos parâmetros biológicos. Esse é um parâmetro importantíssimo, mas não é o único. Quando é que nós temos saúde? Quando nossos marcadores biológicos estão bons? E quando a gente não consegue explicar as coisas que aparecem? É a tristeza profunda que não se explica por alterações orgânicas. Como é que nós lidamos com isso? Aí nós não sabemos. Aí nós desprezamos. Aí nós falamos que é piti. Nós damos nomes pejorativos. Quando nós não conseguimos ter marcadores biológicos que comprovem a presença de uma entidade mórbida ali. É claro que o nosso corpo tem uma dimensão biológica e é importante estar atento a ele. Eu sempre digo,
Se eu infartar e chegar no hospital, eu quero um médico e um enfermeiro que me atendam com competência, com cientificidade, que façam intervenções que evitem o agravo, que me recuperem mais cedo, que eu viva o mais próximo antes do evento. A questão é que nem sempre essa ciência que faz essa intervenção perfeita consegue dar conta do que levou essa pessoa uma vida inteira a infartar. Porque se é o fumo, também não é só o fumo. Se é a, a gordura, também não é só a gordura, porque a gente é multifatorial. E as tristezas, e as faltas de sentido, e a pandemia de a pandemia de medicamentos para dormir que nós temos. E nós achamos isso, eu diria, normal. Então, essas dimensões, e eu também sempre pergunto, né? Sempre faço a pergunta: se a gente fosse ver quem está mais vivo, eu ou Santo Antônio? Santo Antônio morreu há 800 anos, mas ele continua vivo para muitas e inúmeras pessoas. Desde em coisas complicadas, como saúde, doença, morte, como em coisas que são mais simples, como arranjar alguém, e coitado dele, né? Ele fica de cabeça para baixo, ele é colocado no congelador, retira o menino dele, para que se consiga aquilo que se deseja. Eu vou encaminhando para o fim, porque já são 20h37, então já falei bastante, além dos 20 minutos. Mas eu encaminho essa provocação para a gente começar a conversar, discutindo que nós estamos diante de um ser humano e da sua complexidade. E quando estamos discutindo espiritualidade, a gente está abordando a complexidade do ser humano e para aquilo que está para além dele como marcador biológico, mas nele para aquilo que ele tem como potência de ser, de se expressar, de acontecer, de construir e de reconstruir as situações mais complicadas que ele vivencia. Eu encerraria contando duas histórias, uma Yorubá e uma Banto. São duas nações que vieram escravizadas. A Yorubá conta que os Erês, ou os Ibejes, os gêmeos, que nós conhecemos aqui no subúrbio, pelo menos, de São Cosme e Damião, conta a história que os Erês eram terríveis, perturbavam, eles moravam numa cidade, perturbavam a cidade inteira, roubavam doces, roubavam casas, matavam animais, iam atrás das meninas puxando a roupa, xingavam os adultos. Só que a cidade começou a morrer muita gente. E muita gente antes do tempo. Porque aí na história o problema não é morrer. Era muita gente antes do tempo. Porque Iku, que é a divindade urubá para a morte, ela acabou vindo mais vezes e mais do que o necessário para essa cidade. Então, os sacerdotes da cidade jogaram para tentar descobrir o que fazer. E a única solução foi que os gêmeos poderiam salvar a cidade. E foi a pior resposta que a cidade poderia ter, porque elas não gostavam dos gêmeos, brigavam com eles, batiam, não davam doces, etc. Tal. Foram conversar com os gêmeos disseram: a gente ajuda, mas a partir de hoje vocês vão deixar doces para mim nos caminhos, nas matas, para a gente poder brincar e se alimentar sem vocês encherem nosso saco. Topam? Topamos. Ok. Tem essa notícia que Iku está vindo no caminho para a cidade. Só que eles tinham um tambor mágico. Os gêmeos tinham um tambor mágico. Que quando tocava, ninguém conseguia parar de dançar. Então, o que eles combinaram? Um deles vai com o tambor encontrar Morte, ou Iku, e vai começar a tocar. A Morte não vai conseguir parar de dançar. Quando a Morte extrair, e um deles estiver cansado, vai substituir pelo outro. São idênticos. E eles fizeram, então, a Morte dançar 3 dias e 3 noites. A Morte já acabada falou: não aguento mais, me deixem parar de dançar. E os herês falaram: claro, desde que
você nunca volte mais a essa cidade para levar as pessoas antes do tempo. Isso traz para nós uma reflexão de que nós precisamos trazer para o cuidado em saúde a ludicidade da existência. A ludicidade espanta a morte antes do tempo. A ludicidade não briga com a morte como nós brigamos tecnicamente. Ela inclui a morte como possibilidade humana, mas a morte numa outra dimensão, no seu tempo. A outra história de origem banto, o deus máximo banto se chama Zambi, ou Inzambi. Conta-se uma história que Zambi começou a criar tudo, 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 tudo. Inclusive, os inquices, que são os semelhantes aos orixás ou às divindades, e só que ele começa a ficar triste num certo momento. Ele começa a não ter mais sentido para viver. E os inquices, que são os orixás, semelhantes aos orixás, na verdade, são divindades, começam a ficar preocupados com o Zambi, porque ele parou de criar. E cada inquice foi tentar alegrar o Deus Supremo. Então, a Luvaiá, que é o semelhante a Exu, foi lá para poder dançar. As crianças, os herês, foram lá brincar com ele, mas nada passava. Aí, um Inquis, que seria próximo de Xangô, o deus do raio, do trovão, do, do, do esqueci, bom, do vulcão, ele faz um jogo para descobrir como é que poderia alegrar. E aí ele descobre que era preciso pegar o couro de um animal, colocar o sol, pegar madeiras, colocar madeiras de forma redonda com um oco no fundo, embaixo, pegar o couro curtido, colocar por cima. É a primeira vez que o mundo conhece uma coisa que os bantos vão chamar de ingoma, e nós conhecemos como tambor. Quando o Xangô leva para Zambi o ingoma, o tambor, e ele começa a tocar, os inquices todos se alegram e começam a dançar. E Zambi finalmente volta a sorrir ao som do tambor. E aí Zambi afirma: a criação não parará por causa da música, por causa do som, porque o som do tambor se parece com o som do coração, e cada batida do tambor é uma batida do coração que faz a vida continuar acontecendo. O que eu nos provocaria para encerrar é: precisamos aprender a cuidar da profundidade humana, como nós aprendemos a cuidar tão bem das funções biológicas e fazer as intervenções orgânicas necessárias para a manutenção da vida humana. Nós sabemos isso. E é por isso que pessoas que morreram no CTI há 10 anos atrás não morrem mais. Por isso que a gente consegue lidar com doenças graves e as pessoas voltam. Mas precisamos cruzar, e vou usar essa palavra de propósito por causa das duas histórias que eu contei, porque a encruzilhada é uma coisa muito importante para essas religiões. Nós precisamos criar uma encruzilhada em que técnica e cuidado espiritual, como possibilidade de ser, como potência de ser, não a potência capitalista ou ideal, né? Quando eu digo capitalista, significa essa potência que é como se a gente pudesse tudo, e como se tudo fosse responsabilidade nossa. Nós não podemos tudo e nem tudo é responsabilidade nossa, né? Quando eu digo responsabilidade nossa, essas coisas que a gente ouve assim, você é só você querer. Não, não é só a gente querer. É uma coisa bem mais complicada que isso, né? Mas de qualquer maneira, é preciso que a gente pense uma encruzilhada em que valorizemos e bastante o, o, o cuidado técnico, mas casando com o cuidado técnico, tenhamos um cuidado espiritual que possibilita ser mais dentro do contexto, da história,
e das possibilidades. É isso que eu queria jogar para a gente. Agora estou aqui para ouvir e a gente poder conversar, que é o mais importante. Valeu demais, Tosoli. Obrigado, obrigado. Falando em espiritualidade como potência de ser, né? Obrigado pela potência aqui das palavras e daquilo que você compartilhou com a gente, sobretudo das provocações, né? Que você traz para a gente. Gente, eu fiz algumas anotações aqui de coisas que importantes, mas eu queria começar ouvindo vocês. Então, queria abrir, quem quiser, nesse momento, né, interagir, a gente está à disposição. Pode falar, Ana. Estou esperando para ser uma pessoa, né, educada. Fala, Ana, senão a gente fala. Gente, boa noite. Muito obrigada por me acolher essa noite, tá? Eu tô ficando com tudo fechado, que eu tô no meio de uma barulheira, que eu tô na academia. E peço perdão por isso, mas a gente precisa, às vezes, equilibrar as necessidades com os desejos, né? E aí é sempre um privilégio com essas questões. Eu entendo que algumas coisas foram colocadas, estão transcendendo aquilo que a gente vê na perspectiva das religiosidades, que geralmente é o que confunde as pessoas quando está falando de espiritualidade e religiosidade. E nessa perspectiva, eu entendo a importância do que ele coloca em relação a gente ressaltar a espiritualidade no cuidado de saúde pelo cotidiano do hospital e pelo cotidiano que a gente vê nas relações interpessoais, né? A gente viu aí um declínio bem aprofundado das relações interpessoais durante o processo pandêmico e no pós-pandemia a gente não conseguiu resgatar. A gente consegue estar próximo, mas a gente não consegue ser afetado pelo próximo. Eu vejo cada vez mais um distanciamento das conexões efetivas. E isso eu acho que é um grande prejuízo quando a gente está falando na perspectiva da manutenção da saúde, né? Até coloquei aí no chat, quando foi colocado a questão das doenças dos afetos, o quanto que a gente aumentou em relação ao índice de pessoas tratando ansiedade e depressão, e não é à toa. O ser humano ele é um ser relacional e nisso ele precisa estar permeado de relações que sejam edificantes, positivas. Eu costumo brincar que você precisa de relações que vão te regar e não cortar os seus galhos. E isso ficou muito deficiente, né? Nesse processo todo, a gente precisa resgatar. E olhar para essa dimensão da espiritualidade nos ajuda a entender o que vai para além do que a gente está vendo e tentar, de certa forma, trabalhar nessa perspectiva de reconstrução de conexões e trocas de energia para poder conseguir integrar as diferentes dimensões do ser humano nas suas necessidades diversas, né? E eu lamento profundamente que a maioria das pessoas que eu tento dialogar sobre isso são pessoas que estão muito nichadas dentro da sua perspectiva religiosa, sem olhar o que transcende para além, que está na dimensão da espiritualidade. Eu vou encerrar aqui e agradeço muito a oportunidade de falar, tá? Obrigado, Ana. Obrigada pela contribuição. Mais alguém, gente? Bom, então vou falar um pouquinho, que eu fiz algumas anotações também. Antes de mais nada, pessoal que está aqui, né, com a gente ao vivo, muito obrigada pelos esforços. A Ana está certa, a gente tem que equilibrar os nossos desejos, ao mesmo tempo com as nossas necessidades, e esse é um dos grandes desafios, não é? Então, só por estarem aqui, eu agradeço, o grupo em si agradece, quem está nos vendo depois é um esforço também de nos ver depois. Bom, não vou me alongar nos agradecimentos e nos elogios, porque eu acho que realmente foi uma fala, né? Uma conversa com uma perspectiva bem realista, né? Do pé no chão, e uma das coisas que eu coloco, que me chamaram, algumas, né? Que me chamaram a atenção, de uma forma muito clara, viu, doutor Marcos, né? Nós somos limitados, não é? Seja no tempo, no espaço, no morrer,
Faltou mais um item aqui, mas eu vou, né, lhe escutar. Mas essa questão do limite hoje, eu acho que é importante sobre dois pontos de vista. O limite em função, ah, exatamente por essa finitude em todos os sentidos, e por isso o limite. E aí, trazendo a espiritualidade como potência, como transcendência, como perspectiva de ultrapassar esses limites terrenos, carnais, não é? Em que a gente pode, de alguma forma, não tanto se autocobrar, mas ao mesmo tempo reconhecer os limites, mas isso não, usando a palavra limite mesmo, é nos limitar, porque da mesma forma que o conformismo, ele muitas vezes nos impede, né, nessa evolução, ninguém interrompe a corrente de um rio, né? Então nós somos seres em movimento, a gente está sempre se movimentando em todos os sentidos, né? O budismo fala, nada tudo perene, não é? Então entender que dentro dessas limitações também há transformações passíveis de acontecer até no momento da morte, com os ressignificados, né? Com uma releitura de um passado doloroso numa reinterpretação, e aí não se torna tão doloroso. E aí, por fim, nesse sentido, eu trago algo que me deixou muito preocupada, porque às vezes a gente se depara com castelos, né? Então, quando eu não tenho filho criança, meu filho já é adulto. Então, quando eu vejo essa polêmica da adultização, e fiz questão de olhar o vídeo desse rapaz Felca, e eu vejo jovens falando de não, o sol nasce para todo mundo, né? Tem que dar um jeito. Faço 3K, faço 5K. E eu assim, eu não faço isso. Não é, quer dizer, uma cobrança desde sempre. E aí eu escuto num filme dizendo que Como Ser Feliz Se Eu Não Tive Infância foi um filme falando do massacre nazista de uma cidade grega e assim, foi um massacre mesmo. É um filme na Prime que eu sugiro fortemente, que chama Ecos do Passado. Foi um massacre de covardia o que os nazistas fizeram na Grécia. E o relato de um sobrevivente fala: como é que eu posso ser feliz, ter uma vida feliz, se eu não tive infância? E aí, nisso tudo, fazendo essa costura com a espiritualidade, que se a gente não fala sobre isso, ou se a gente coloca só em caixinhas, né, doutor Marcos, a gente perde essa potencialidade do que é possível. Por isso eu agradeço estarmos aqui, porque é para mostrar essa potência do que é possível, não é? E de que oportunidades a gente tem nesse campo da espiritualidade quando a gente não fecha. Então, seja na morte, que nos limita, mas ela não sei lá, o que eu quero dizer assim, não é um limite só físico, né? É essa possibilidade da gente refletir, da gente ir mais além. Eu acho que é isso que a espiritualidade nos traz e acaba nos, por exemplo, unindo hoje aqui nessas reflexões. E aí eu concordo, finalizando já, quando, né, o senhor fala do coaching, né, de uma superficialidade, porque a gente nem tem tempo para isso, não é? A gente nem tem tempo para isso, para a gente de aprofundar no que é importante, e a espiritualidade muitas vezes nos coloca, olha, eu preciso ver isso com uma lente de aumento, eu preciso botar um zoom aqui, eu preciso parar um pouco, seja porque o corpo fala, ou porque as coisas não dão, né, não dão certo, enfim. Então, eu gostei muito, eu achei que foi uma perspectiva muito legal e eu esqueci de falar disso, desculpa. A ludicidade da existência. A gente tem que trazer esse lado lúdico, não pode ser tão pesado assim, seja nas palavras, numa abordagem. A gente não precisa seguir um protocolo, o protocolo às vezes é muito duro, né? Então, trazer essa nossa essência, eu acho que é isso. Finalizei, porque eu realmente eu fiquei muito feliz, né? Encantada com as palavras. Essa ludicidade existencial, eu acho que é um conceito que a gente pode falar só num dia. Eu lhe convido, então, para falar só de ludicidade, que deve ser um conceito, sabe, muito legal, assim, muito talvez contemporâneo e, não Uhum. sei, vanguardista, assim, nos dias de hoje, falar de ludicidade existencial. É. Elise, primeiro agradeço a deferência, o doutor, etc. tal, mas não precisa, né? Somos companheiros, né? Não tenho tanta proximidade É, com você, mas não precisa. precisa essa formalidade, eu diria. A sua fala me lembrou de uma situação.
Uma vez eu fui contactado por uma colega enfermeira, falou O assim, que você quer ligar? e me falou assim, Não sei o que deu errado. deixa eu desligar desliguei, Alex, é melhor. E aí eu fui convidado por uma chamada por uma colega enfermeira, porque ela tinha um adolescente com um quadro oncológico complicado na enfermaria, é um adolescente evangélico, e ele estava se questionando por que que ele, que sempre foi da igreja, fiel, estava em processo de morte. Sim. Eu sempre fui fiel, por que que Deus não me protegeu? E eu me lembro, assim, quando o caso foi levado a mim, eu me propus a ajudar, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, né? Essa coisa do... Eu não sabia direito como abordar. Só sei que eu cheguei e me abri essa relação. Falei, deixa eu experimentar aqui, né? O que é que está acontecendo. E aí eu cheguei e, e aí eu falei, bom, sei que você é evangélico, sei que você lê a Bíblia. Vamos, de repente, começar pelos seus heróis da Bíblia. Eu lembro que ele começou com Davi. Falei, então vamos ler a história de Davi. E aí é uma história super tumultuada, né? O Bruno, nossa referência aí para a teologia, né? Uma história muito complicada, uma história perde filho, manda o melhor amigo para frente de batalha, né? Tem uma relação com a esposa desse amigo, ele manda para frente de batalha exatamente planejando a morte do amigo, um monte de tragédias, né? E a gente leu sobre isso. Depois ele falou sobre Jesus. Falei, então, vamos ver como é que foi a vida de Jesus, né? Assim, em algum momento a gente chegou naquele texto, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, né? Tem um texto que diz isso. Ah, então, para Paulo. Paulo idem, né? Assim, é, completei a carreira, né? Guardei a fé. Assim, qual é o contexto da frase de Paulo quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu falei, ele não está relacionado a bens materiais, muito pelo contrário, é um momento muito trágico da vida de Paulo. E a gente foi conversando sobre isso, né? Porque meu intuito era tentar levá-lo à possibilidade de pensar que a relação com o sagrado, qualquer que seja ele, não é uma imunidade contra as coisas ruins, né? E, e a gente tematizou em algum momento a morte de Cristo, né? Então, quando Cristo diz, meu Deus, por que me desamparaste na cruz? E a gente conversou um pouco sobre isso, né? Assim, sobre esse grito de desespero. Eu falei assim, Cristo se deu o direito de um grito de desespero. Mas a gente também discutiu que a palavra última de Cristo não foi esse, foi a confiança. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então a gente foi problematizando isso com ele. Então, assim, olha, hum, não há solução para o absurdo da existência. Há saídas. E algumas pessoas vão encontrando saídas. Falei, bom, a saída de Cristo foi a confiança final. Pode ser o seu caminho, ou você possa querer outra coisa. Não importa, dizer não importa, você não precisa seguir um modelo, você tem que descobrir qual é o seu diante da sua existência. Curiosamente ele foi se acalmando, né? Ou uma mãe, me lembro de uma mãe que perdeu um paciente, um filho, né? De- Ela tinha seus 70 anos, ele tinha 45, alguma coisa desse gênero. E ela era muito católica, eu já conhecia, ela era enfermeira, e aí eu era o enfermeiro da enfermaria naquela época, há bastante tempo, lá no Saracuruna, eu fui enfermeiro do Saracuruna durante um tempo. E como eu já conhecia ela bem, em algum momento, quando ela perdeu, eu estava na enfermaria no dia que ele morreu e ela estava perto, eu disse a ela assim, eu não sei o que a senhora está sentindo e não tem nada que eu diga que possa confortá-la. O que eu sei é que tem uma mulher que a senhora gosta muito, a senhora já me disse, que também perdeu seu filho. E essa mulher teve o corpo do filho morto nos braços. A senhora talvez a conheça como Piedade. Também pode chamar só de Maria. Não importa. Porque talvez a senhora possa
encontrar conforto nesse diálogo com essa outra mãe que sabe a sua dor. E segundo a crença da senhora que eu sei, a senhora conversa com ela. Então, talvez vocês possam entender melhor do que a senhora comigo. Eu talvez não possa ajudar tanto. Então, é claro que isso não gera, não resolve. Essa mulher chorará no dia seguinte, chorará no próximo ano, chorará nos próximos 5 anos, chorará nos próximos 10 anos. Mas a questão nem é essa. A questão é como é que, no meio desse desespero, que é a morte de um ente querido, o pessoal consegue encontrar algum sentido. E aí, a minha conclusão nessas histórias todas que eu vivenciei é: há, no reconhecimento da fragilidade do sagrado, um sentido de solidariedade no sofrimento, que faz não com que a situação mude, mas com que a gente consiga caminhar devagar sob o peso das situações e das circunstâncias. Então, não é um comprimido que vai alterar a consciência e mais amanhã o problema volta. É um assumir a situação para si, reconhecendo que não há uma divindade toda poderosa que pode resolver tudo, mas há uma divindade que se solidariza na fraqueza, na fragilidade, nos empecilhos, nos desafios e por aí vai, sabe? Acho que a gente, em especial no Brasil, que é um país religioso, né, e cristão, na maioria das vezes, talvez a gente tenha que pensar essas fragilidades do sagrado diante das situações humanas, né? E o cristianismo é muito bom para isso, né? A Maria na Doutor, cruz, Maria de Cristo, Cristo morrendo e por aí vai. Fale, Oswaldo, Brunão. eu queria fazer duas questões assim, que eu queria te ouvir. Um é quando você traz, né, e eu achei fantástico essa relação. O século XX ele começa com um nacionalismo muito forte, e como consequência desse nacionalismo do século XX, como desdobramento, vamos dizer assim, a gente tem grandes guerras, né, que surgem tudo. E você traz que o século XXI ele começa com 11 de setembro, né, esse evento que marca todos nós e, de fato, acho que marcou aqui o momento do 11 de setembro, a gente lembra muito bem onde a gente estava. Se a gente for olhar essa questão dos desdobramentos, a minha primeira questão é se esse nacionalismo no início do século XX ele se desdobrou em grandes guerras, o que você prevê? Você não é mãe de Ná, né? Com todo respeito à mãe de Ná, mas assim, o que você acredita que esse início do século XXI pode desdobrar, né, posteriormente? E a segunda coisa que eu queria te perguntar se apresentou, né, dentre tantas características e questões relacionadas à espiritualidade, se apresenta a espiritualidade como a autenticidade de ser, né? A autenticidade de ser quem a gente é, né? O que você enxerga, é a minha segunda questão, como maior impeditivo hoje da nossa sociedade a essa autenticidade de ser, que na verdade acaba bloqueando a nossa potência espiritual, né? A nossa potência em ser espiritual, né? Em viver essa espiritualidade. A resposta às suas perguntas requeriria uma nova live, que elas requereriam respostas complexas e longas, né? O 11 de setembro tem vários desdobramentos. Tem desdobramentos políticos, desdobramentos simbólicos, né? Eu vou só te dizer um desdobramento simbólico. Sempre que eu viajo, né? O ano passado eu estive no primeiro semestre dando aula na Universidade de Marsella. Por causa do estudo de Umbanda, a universidade me convidou para estar com eles lá durante todo o primeiro semestre. Toda vez que eu chego em qualquer aeroporto europeu, e eu já sei disso, eu já levo a chave do cadeado da minha mala, porque a minha mala será aberta e eu serei revistado, porque eu tenho feições árabes. Ou seja, a construção simbólica de quem é perigoso e de quem não é perigoso fica demarcado, muito bem demarcado. Então, essa é uma das consequências. A representação de terrorista mudou. O árabe acabou sendo adotado como uma figura simbólica do terrorista em função
deste evento, por exemplo, né? Eu estudo representações sociais há muito tempo, né? E a gente reconhece que o 11 de setembro é uma mudança abrupta de representação, de simbolismo. As representações demoram muito a mudar. Um exemplo clássico é a AIDS. Eu estudo AIDS desde o meu doutorado em 2000, que eu defendi em 2005. Então, comecei a estudar em 2002, 2001. A gente fez vários estudos e percebe que a AIDS, que começou na década de 80, as representações simbólicas de praga, de maldição, de grupo de risco, foi mudando em 2015, 2020, e ainda nem conseguiu mudar completamente. A representação de terrorista mudou no 11 de setembro, tamanho impacto disso. Então, isso é só uma consequência. Eu poderia dizer várias consequências, inclusive do que nós vemos hoje na política externa norte-americana, na relação com diversos países, poderia continuar. Um outro efeito que mais nos interessa é isso coloca a religião de novo no centro das discussões mundiais, né? Isso nos interessa. E óbvio que não é como consequência direta que a religião costuma em alta, porque a religião já estava em alta e continuaria em alta. Mas isso coloca diante da prepotência da ciência, de achar que a sua evolução representaria ao mesmo tempo a diminuição da presença da discussão sobre espiritualidade e religiosidade. Então, esse evento coloca no centro, fica assim, uma faca no orgulho da ciência de dar as respostas únicas às questões humanas. Então, acho que essa é uma outra consequência, tá? Então, vou dizer só essa, que a gente poderia dizer outras, mas vou dizer só essa. Agora, me lembra a sua segunda pergunta, porque a minha resposta que vai me fazer esquecer a outra. Não, você apresentou a espiritualidade como autenticidade de ser, né? O que você Uhum. enxerga hoje como impeditivos, as coisas que mais impedem essa vivência da autenticidade de ser? Tem várias questões, né? É claro que eu até classificaria mais, Bruno, como possibilidade de ser mais do que a autenticidade em si, que é seria um termo complexo. Tem a ver com a autenticidade, mas acho que traduziria mais com essa possibilidade de ser mais, com essa espiritualidade, como potência e possibilidade de ser mais, baseando em Freire e baseando também no seu orientador de doutorado, o professor Alexandre Cabral, da UESC, que vem trabalhando isso, né, em diversos textos, né, em especial num texto chamado Anarcofenomenologia, que ele vai propor a fenomenologia brasileira, e aí ele propõe a ideia de ser mais como uma dimensão também espiritual. Então, me baseio em Freire e no professor Alexandre Cabral da UERJ, né, seu orientador de doutorado. Tem várias questões que nos impedem, né? Primeiro, eu vou, não sei, não é primeiro em ordem de importância, mas primeiro talvez em ordem de evidência. Eu diria as redes sociais, né? Que é uma questão que a gente precisa ver e pensar. Nós reinventamos conceitos e números a partir das redes sociais. Nós reinventamos felicidade, e reinventamos alegria, e reinventamos impossibilidade de darmos errado, de sermos infelizes. Vou contar uma experiência. Eu me separo em 2017 de um casamento, e como todo recém-separado, a gente vai para a academia, a gente perde peso, a gente fica mais bonito e a gente vai para o carnaval em Salvador. Fiz tudo isso como todo bom separado. Fui para o carnaval em Salvador. E, obviamente, comprei lá como é que chama? Aqueles espaços famosos lá, né, que a gente tem bebida liberada. Abadá, Comprei. É, o, abadá, não, não é nem o abadá, porque o abadá a gente vai seguindo, mas é o Camarote. camarote, exatamente, camarote. João. Eu comprei um camarote do Carlinhos Brown. Falei, cara, vou me dar esse direito, né? Fui para lá bebendo, serviço, bebida de graça, boa, comida, tá bom. E aí eu fui pegar uma Tanqueray, nem sei como se pronuncia assim, né? Essa bebida, que eu nem sei classificar o que ela é. Estava começando, não conhecia ainda. Fui lá pegar, tinha uma stand, aí ganhava um copo, etc. Tal. Eu cheguei para pegar e comecei a observar um menino
um homem, né? Mais jovem que eu, mas um homem com a taça que tinha ganhado, cheio de bebida, pulando e se gravando, mas pulando, assim, feliz, se gravando. E eu observando, né? Porque eu sempre digo que ser pesquisador é a gente poder dar vazão a nosso espírito fofoqueiro. Então a gente dá legitimidade e nome bonito ao nosso hábito de ser fofoqueiro. Porque eu também sempre digo, nada mais humano do que a morte, nada mais humano que a fofoca. Ninguém aqui, eu convoco alguém aqui a dizer que não gosta de fofoca. De uma boa fofoca contada em segredo em um certo cantinho da cantina de algum lugar. Sempre. Então, como sou pesquisador, me dou esse direito. Então, fiquei observando. Ele pulando e gravando, pulando e gravando. Era um stories do Instagram. Ele acabou o stories do Instagram. Pegou, guardou o celular, tinha uma pilastra, ele encostou na pilastra e ficou bebendo com cara de velório. Foi a primeira vez que eu repensei e que eu pensei que a rede social reinventou o conceito de felicidade. Felicidade não é o que você sente mais, é o que você mostra. Não importa se você está acabado, se você está triste. Quando a gente coloca esse desafio entre o que você é e o que você aparenta, aparenta de propósito, porque uma coisa é você estar triste e você tem que trabalhar. E você vai disfarçando, não vai querer se mostrar frágil, tem contextos de trabalho que são inóspitos, que são difíceis. Então, aí é uma questão de prudência. Mas quando a gente confunde o que a gente é com o que a gente mostra, e esse que a gente mostra acaba sendo, no final das contas, o que a gente é. Eu não lembro mais um autor que diz que, acho que é Fernando Pessoa, tem um poema que diz que a gente coloca uma máscara no nosso rosto e depois a gente não consegue tirá-la mais. A gente acaba se confundindo com a própria máscara. É assim com todo mundo, né? Então, eu, por exemplo, quando um aluno me procura para fazer um mestrado, doutorado, eu não posso achar que eu sou a pessoa que ele está procurando. Marcos, em mim mesmo, não sou a pessoa que ele está procurando. Ele está procurando a vaga de mestrado, doutorado, e está certo. Não é uma questão de interesse, não, não é assim, ele está sendo interesseiro. Não, faz parte do jogo. Sou eu que não posso achar que é por mim, em mim mesmo. É também por mim. A questão é que, quando me aposentar, mais da metade dessas pessoas não me procurarão mais. E está certo. O que eu não posso confundir é o Marcos Pessoa e o Marcos Professor. Não posso confundir quem eu sou e quem eu mostro nas redes sociais. Então, eu diria, Bruno, que um primeiro desafio que nós temos é não estar atentos a essas demandas contemporâneas, esses desafios contemporâneos, pode nos causar um ciclo ansogênico tão grande, porque a gente vai sempre querer estar bem, porque estar bem é uma regra, né? Eu me interesso muito por discursividades. Então, volta e meia, eu sigo um monte de gente em redes sociais que fazem isso, né? Eu tenho seguido um perfil particularmente que diz isso, assim, nós somos responsáveis pelo que a gente é. Para de ficar reclamando, é você que tem que ir lá fazer, não importa o que aconteça. Isso se sustenta até um certo momento. Um certo momento está além das suas forças. Seja porque a gente é pobre e não tem os mesmos acessos, seja porque a gente é pobre e preto e aí sofre o preconceito, o racismo, as impossibilidades, as portas fechadas, o ser seguido no shopping, o ser seguido na rua, a dura das instituições de segurança pública, a morte antes do tempo. Então, é isso, eu diria que esse é o primeiro momento, essa é a primeira questão. Uma outra questão é esse entorpecimento do enfrentamento das situações difíceis. Nós não sabemos, ou não estamos sabendo, ou pelo menos temos dificuldade hoje em função de uso de tecnologias que nos fazem sentir bem, ou pelo menos estar um sentimento de melhor do que enfrentando a realidade como ela se apresenta de algum jeito. Estou falando aqui dos medicamentos, por exemplo. Por exemplo.
E eu diria que nós, na área da saúde, também não sabemos lidar com muito bem, gerando um espaço de possibilidade dessa pessoa de ser ou de expressar o seu ser, ou de pelo menos ir além daquilo que se apresenta. As enfermarias são espaços de cuidados de intervenção, na maioria das vezes, os centros cirúrgicos são isso. Quer dizer, só para a gente poder discutir, a alta de uma instituição de saúde precisaria ser multiprofissional. Por mais importante que a decisão de alta do médico, do profissional médico, seja extremamente fundamental, porque ali está uma alta relativa ao procedimento técnico, à função orgânica, ao uso do medicamento, mas e a alta da enfermagem para que ele possa ter o seu próprio cuidado na sua residência ou na sua comunidade? E a alta da nutricionista para que ele possa ter a sua alimentação adequada? E a alta da fisioterapeuta que a pessoa possa estar preparada para se locomover, enfim. E eu poderia dizer em situações. Então vejam como é que o- as unidades de saúde não estão preparadas para isso. E você, Bruno, que é bem mais, muito mais experiente na área experiência na área de cuidados paliativos, quando a gente vai lidar com o cuidado paliativo, nem nesse contexto que a unidade de saúde lida com excepcionalidade, né? Não estou dizendo que estou dizendo como é que a unidade de saúde lida, na maioria das vezes, lida com uma área muito específica, com algumas possibilidades a mais, em alguns contextos, pelo menos, nem ali, ou nem sempre, pelo menos, na maioria das vezes, o cuidado paliativo ganha da instituição. Estou falando dos profissionais que fazem acontecer, mas a instituição nem sempre ali vê como um lugar dessa possibilidade. Então, é um desafio grande, grande. Inclusive dos profissionais também, e queria dizer isso, inclusive dos profissionais terem suporte da instituição para lidarem com a morte, com o sofrimento, com as impossibilidades. Então, a gente vê profissionais endurecidos porque não conseguem lidar com aquilo que vê. Eu trabalhei com uma técnica de enfermagem, já como professor, que passou desde a década de 80 do século passado, enfrentando 3 a 4 mortes por plantão. É uma pessoa extremamente dura, com todo mundo, com ela mesma, com os pacientes, com a gente, com a equipe. E ela pedia para sair do setor que ela estava e nunca tiraram ela do setor que ela estava. Então, são questões que estão aí colocadas, muito, eu diria você, muito complexas, né? Que a gente precisa colocar sobre a mesa para decidir, pelo menos. Né? Para discutir, não, nem decidir, para discutir, pelo menos. Agora, a sua pergunta não tem uma resposta simples. Eu coloquei Uma. alguns elementos. Teriam Sim, outras sim. questões para colocar. Gente, a gente precisa encerrar, porque tudo tem um fim. Mas coisa boa, coisa boa. Obrigado demais, Tozoli. A gente está bem feliz mesmo. No grupo aqui que a gente tem, né, no WhatsApp, o pessoal está comentando, elogiando também. O pessoal que vai assistir depois, né? Então, quero agradecer sua presença, sua disponibilidade, né, de estar com a gente, de é, organizar sua agenda aí para estar com a gente. Com certeza a gente quer se aproximar do grupo, né? Que você participe aí da coordenação, porque eu acho que a gente tem que juntar esforços, sim. Tem muita gente boa aí que a gente pode estar fazendo algumas coisas juntas também, tá? Então, obrigado pela presença, obrigado pela sua contribuição, tá bom? Eu agradeço, Bruna, a você, a Annelise, aos demais que estão vendo aqui, ouvindo e que vão ver e ouvir. Estou sempre à disposição, né? Eu concordo com você, vamos nos aproximarmos e já fica então um convite para a ida de vocês ao grupo. Em outubro eu vou falar com vocês depois pelo WhatsApp, Tá bom. que eu vou fechar a programação do grupo de semestre ainda, a gente volta na próxima quarta, e eu já Viaja incluo na tranquilo e programação. depois a gente vê. Sim, E sim, aí eu vejo com vocês uma data para outubro, e Isso. aí já deixo no sim. grupo e estou à Tá disposição de bom. vocês, tá? Muito Obrigado, bom. Bruno, Só obrigado, gente. agradecendo e fazendo um spoiler que a próxima reunião é com o João Andrade, que está aqui. Vamos falar dessa interseção também espiritualidade com medicina narrativa. Vai ser muito bom. Obrigada a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Obrigado. Divulguem para a gente Marcos. poder estar aqui. Pode Muito deixar, a gente obrigado, vai Annelise. divulgar.
Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, Obrigado a gente. todos. Tchau, tchau. Até a próxima.